que o grande erro é: vou mudar porque não estou vendendo. Vou mudar porque meu consumidor mudou. Não, eu preciso fazer uma nova marca, um rebranding, porque eu me transformei e o que eu tenho de logotipia, de cor, não me representa mais. Eu acho que Perfeito. isso a gente levou muito a sério. Que pessoas interessantes são pessoas interessadas. Marcas interessantes são marcas interessadas. Primeiro passo é você ouvir. Eu tenho o prazer, a alegria de estar numa empresa em que eu completamente eu, sou a minha essência, e eu juro, tá? Eu sempre falo, eu juro, eu juro. Eu sou feliz há 20 anos todos os dias. Então, é claro que a gente repensa muitas vezes, né? Até por conta do tempo. Será que eu quero estar nessa empresa? É um exercício que a gente faz todos os dias. A nossa convidada de hoje construiu uma carreira inteira dentro de um setores mais técnicos, industrializados e averso a risco que existem. Mas no caminho, transformou a timidez em ferramenta, a crise em especialidade e a reputação em método. Com uma obsessão genuína por gente, hoje ela lidera comunicação, cliente e marketing de uma das maiores organizações do mundo. Tati, seja muito bem-vinda ao Slogan. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês por esse convite maravilhoso. Estou animada aqui para nossa conversa, hein? Eu também. Vamos nessa. Bom, Tati, nesse primeiro bloco a gente sempre gosta de voltar no tempo, para o início da sua carreira. Como é que você começou? E eu estava até estudando um pouquinho sobre você e eu adorei a sua história, assim, foi tão acolhedora. Você foi uma criança que nasceu no interior, era tímida e hoje em dia lidera, né, a diretora de uma das maiores seguradoras do mundo. Como é que foi chegar até aí? Legal, Ju. Sempre gosto de falar dessa história, né? Principalmente para os tímidos, né? Que estão nos assistindo ou nos vendo, né? Então, eu era uma criança agitada, né? Eu morava no interior, então fazia as loucuras que uma criança do interior faz, né? Desde jogar futebol, andar de famoso carrinho de rolimã. Pesquisem se vocês não sabem o que é um carrinho de rolimã. Mas já na idade estudantil, eu fiquei, era muito era restrita, né, às amizades, eu tinha essa timidez, né? E meu pai é muito tímido, muito reservado. E ele é uma pessoa que me deu um conselho na vida, só um. Ele me disse, Tati, ele me chama de Tatica, Tatica, assim, o maior desejo que eu tenho é que você não seja como eu, uma pessoa que tem poucos amigos e uma pessoa que é muito tímida. E eu levei isso muito pro coração, porque é uma dor que ele tem, né? É uma pessoa que é muito reservada. E aí, na época da faculdade, eu escolhi o que não era óbvio, que era o jornalismo. Mas era muito seguindo o meu coração, esse conselho do meu pai. Não seja tímida, faça amigos. Aí eu olhei, foi muito aleatório. Olhei as opções de curso e falei, deixa eu ver qual que é o curso que mais vai me instigar a não ser tímida. Eu falei, jornalismo. E aí escolhi. E aí foi. E como foi essa chegada no jornalismo, assim? Você foi entendendo as matérias, você falou, nossa, eu vou ter que estar na frente das câmeras, como é que vai funcionar isso? E aí eu arrumei já um estágio no primeiro, acho que no início do primeiro ano, já consegui um estágio, porque eu estava determinada. Eu preciso quebrar essa ditadura do silêncio, né? Então eu já comecei, o meu primeiro estágio foi no jornal. Eu sou natural de Santa Bárbara do Oeste, tá? Aos amigos de Piracicaba também, fica aqui a minha menção honrosa. Então já comecei no jornal, um jornal pequeno, chama Diário de Santa Bárbara, e aí eu fui quebrando essa timidez pelo dia a dia, né? A gente tinha as reuniões de pauta, as pautas eram diversas, então no mesmo dia que eu tinha que entrevistar o prefeito, eu estava num cemitério procurando escorpiões e falando com o embaixador da Itália que estaria na cidade. Então foi aos poucos, né? Essa timidez foi se perdendo e eu fui me colocando à prova a cada dia. Muito bom. E teve algum momento, enquanto você estava sendo, né, jornalista por aí, que te marcou?
Que você fala, nossa, cara, essa história fica comigo até hoje e eu levo, às vezes até como aprendizado. Pô, tô aqui pegando amizade com a Ju, entendeu? Ela já tá me jogando fogo mesmo, né? Mas teve sim, porque logo depois que eu ainda estava na redação do jornal, naquele meu objetivo, né? Se joga, eu consegui um estágio na TV Cultura local e na rádio FM da cidade. Tá. E aí na TV Cultura, teve um episódio que era um sábado, tipo coisas marcantes da vida, né? O apresentador, uma cidade pequena, começou um incêndio num prédio da cidade. Para a cidade tipo, uau, né? E o apresentador falou: Olha, você aí, acho que ele nem sabia meu nome, você aí, eu vou cobrir o incêndio e você ficar na bancada. E eu tinha 19 anos como máximo, tá? 19, Tá. 20, assim. Aí eu ainda muito tímida, fui para a bancada, não tinha teleprompter, pelo menos naquela emissora não tinha ainda o equipamento, e eu lembro que eu tinha alguns assuntos anotados e a gente tinha rádio, ele falava, olha, você precisa pelo menos falar durante 15 minutos. E aí a coisa foi tão disruptiva e marcante para mim que eu lembro do câmera passando os conteúdos para mim, ele se arrastava para passar os conteúdos, porque não tinha teleprompter, ele tipo, se vira, mulher. Acho que a partir daí eu desbloqueei total. A timidez. Foi fogo mesmo, né? Vai aprender a se adaptar ali na câmera ligada no jogo. Muito bom. E se não fosse jornalismo, você pensou que você gostaria de fazer? Assim, você tinha uma paixão quando você era mais nova? Ou você era mais, tipo, eu quero desbloquear isso e é isso? Eu fui muito na questão do desbloqueio. Meu pai era professor de matemática, então eu era uma aluna bem aplicada na área de matemática. Mas eu sempre fui, na infância e com as crianças amigas, eu sempre tive uma boa comunicação. Então, de fato, acho que a minha essência é de comunicóloga. E eu precisava quebrar isso com pessoas que eu não conhecia, né? Então, eu fui muito fixa. Eu vou para o jornalismo e a minha escolha não era uma escolha óbvia e também não era aprovada pelos meus pais. Não era? Tipo, por que você vai fazer jornalismo? E aí, gente, o tempo foi dizendo que foi a melhor escolha, né? Foi uma verdade que eu fui construindo e hoje virou minha paixão, né? Conhecer Incrível. pessoas. Incrível. E com 21 anos você veio para São Paulo. Essa decisão também foi estratégica ou foi na coragem mesmo? Não tinha ali um blueprint do que você queria fazer? Olha, eu não sei se eu poderia dizer que é coragem, né? Tá. Uma criatura que deseja casar com 21 anos, assim, escolham os adjetivos que vocês queiram, mas foi em virtude de um casamento. Então, casei muito jovem e vim para São Paulo. Abandonei os meus 4 empregos que eu tinha lá no interior, TV, rádio, jornal, meus 3 trabalhos, e vim para São Paulo por conta disso. E aí você entra na MAF, no seu primeiro emprego, né? Depois que você se encontrou aqui em São Paulo, você já fica no lugar que você ia traçar a sua carreira. Então, em 2022, eu até li que você no começo nem passou no processo seletivo, alguma coisa assim. Pô, mais exposed. Tô vendo, viu, Juliana? Tô vendo o amor aqui. Tá tendo uma construção de amor, assim, viu? Um pouco antes da Mafre, eu trabalhei escrevendo sobre Adhemar de Barros Filho, que foi um governador de São Paulo. Meu primeiro trabalho aqui em São Paulo foi escrever um livro sobre ele. Então, ele, na época, iria completar 100 anos de existência, então entrei para esse trabalho imersivo de pesquisa, que eu gostei muito, mas eu recebi a proposta para trabalhar na Mafre. E é verdade, eu não fui, a escolha é óbvia. Adivinha por que eu não fui? Por quê? Porque a gerente na época disse que eu era muito tímida. Tá vendo Nossa. a timidez me perseguindo e me bloqueando? E mesmo eu já tendo terminado a faculdade. Mas, claro, eu era muito jovem ainda, né? 22 anos. Não que eu não Olha, seja, hoje você é né? o oposto de tímida. Você é muito carismática. Eu virei cara de pau. Mas, então, são coisas que marcaram. Olha que bacana, meu pai disse, não seja como eu perdi a oportunidade que poderia ser a oportunidade da minha vida, porque a gerente me entrevistou e me achou muito tímida. Mas tem um ponto, eu sou caipira, eu sou do interior, então também
existiam alguns traços que eram muito diferentes para uma pessoa que mora numa grande cidade, né? Eu não tinha a menor ideia, por exemplo, que na 23 de maio não tem faixa de pedestres. Eu não conseguia entender como é que eu não podia atravessar uma avenida. Então, gente, é uma questão cultural, foi muito agressivo para mim como pessoa mudar para uma cidade onde eu vim. A cidade agora tem 200 mil habitantes, mas na época tinha um pouco menos, né? Então, são essas Foi esse mudanças, né? impacto inicial. Mas logo depois você entra na MAF. Como foi, então, essa segunda tentativa que deu mais do que certo? Então, eu fiquei como segunda opção. E a primeira candidata, que eu não sei quem é, mas minha gratidão e amor, ela não gostou da experiência e ela declinou. Ela ficou, não sei se quantos, acho que foram 2, quase 3 meses, e ela não gostou da experiência de trabalhar lá. E aí a executiva de RH me ligou e disse: Olha, candidata, não, a gente não teve uma conexão, você gostaria de aceitar? E aí foi até saudável, porque eu consegui concluir o trabalho de pesquisa que eu estava fazendo sobre político, e já então eu aceitei. E aí, no começo, eu era uma prestadora de serviços que fui contratada para escrever as comunicações internas, que na época eram físicas, o jornalzinho da empresa. O jornalzinho. Era esse meu trabalho como prestadora de serviços. Muito bacana. E conta pra galera, assim, o que você escrevia nessas revistas? Qual era a comunicação da Mafre naquela época versus agora? Assim, o que mudou? É um caminho, não é nem um caminhão, né? É uma frota inteira de Inteira. mudança, né? Porque eu entrei então para atuar com comunicação interna e externa, mas muito dedicada à comunicação interna. Passaram-se, eu não sei se foram 4 ou 5 meses, e as duas gestoras, na verdade nós éramos em 3 pessoas na área de comunicação. As duas pessoas, elas receberam outras propostas e saíram da empresa. Então, ficou a senhorita aqui, ainda tentando me consertar nas meus reflexões de timidez, né? Eu fiquei trabalhando na área de comunicação solo. E aí começou-se todos os grandes... Gente, eu estou falando de uma área que tinha uma pessoa, de uma área que agora que eu estou fazendo a gestão, que nós somos em 30, né? Então, a gente, só pelo tamanho da área, a gente já percebe uma grande mudança, mas mudou-se tudo, né? Mas tentando pensar na área de comunicação que eu iniciei, as comunicações hoje muito mais descoladas, por WhatsApp, experiências, né? Então, a gente está trocando um material físico que as pessoas recebiam em casa e hoje, com menos comunicação, muito mais experiências e muito mais informações que se conectam com as pessoas, né? Acho que só por aí a gente percebe, não na Mafre, mas no mundo todo, né? Perfeito. E o nome da Mafre é interessante. Tem alguma história por trás? Sim, a Mafre, ela é um acrônimo, né? É uma sigla. Então, eu vou falar em espanhol, vou gastar o meu espanhol aqui. Significa Mutualidade de Agrupação de Proprietários de Fincas Rústicas de la Espanha. E aí, esclarecendo ou deixando mais objetivo, a MAF foi criada em 1933 na Espanha por um grupo de donos de fazenda que nesta época, quando acontecia alguma tragédia, ou sinistro, como a gente gosta de falar, né? Quando algum animal falecia, um boizinho, um cavalo, ou tinha algum incêndio na lavoura, esses proprietários ficavam completamente vulneráveis. Então, eles se juntaram, um grupo de fazendeiros pequenos na região de Madrid, se juntaram e criaram essa cooperativa. E aí é muito legal, assim como a comunicação, ver o avanço da Mafre, né? Então, de um pequeno grupo de proprietários em 33, a empresa fará 100 anos, né? Logo mais, ela virou a 7ª marca mais valiosa da Europa e virou um monstro, né? Nós hoje somos a maior seguradora da América Latina,
com 35 mil colaboradores. Muito, muito bacana. E você faz parte dessa história, né? Porque você está na empresa há o quê? Um pouco mais de 20 anos? Exatamente. O que te fez ficar por tanto tempo em uma empresa só? Muita terapia, mas na verdade eu sempre falo para o meu time, troco muito com meu filho, que é um jovem de 19 anos, está naquele momento de escolher a carreira, que eu tenho o prazer, a alegria de estar numa empresa em que eu sou eu, completamente eu, sou a minha essência, e eu juro, tá? Eu sempre falo, eu juro, eu sou feliz há 20 anos todos os dias. Então, é claro que a gente repensa muitas vezes, né? Até por conta do tempo. Será que eu quero estar nessa empresa? É um exercício que a gente faz todos os dias. Mas todos os dias, quando eu termino, o sim ele é muito forte. Porque eu consigo ser eu mesmo, eu consigo ver as transformações com o meu trabalho e eu sou feliz, gente, né? Por que que eu não ficaria? Então, a gente até conversou um pouco nos bastidores, né? Mais de 20 anos, né? É algo tão conectado que eu consigo ver a cultura da Mafra em mim e a minha cultura nela. Então a gente Muito já bacana. virou uma integração, São virou um um conjunto. organismo vivo. Exatamente, a gente virou um organismo vivo. Muito bom. E teve algo que a empresa precisou fazer para te deixar desafiada durante todos esses anos? Fizemos algumas mudanças, né? Como organismo vivo, falo no nós, né? Nós fizemos, né? Mas então, um resumo da minha trajetória, eu virei especialista em comunicação. Então, trabalhei na área de comunicação, especializada em gestão de reputação, gestão de crise, em comunicação interna e externa por um bom tempo. E até eu também tive a alegria, como 20 anos são 20 anos, eu cuidei diretamente da reputação de mais de 10 presidentes dentro da empresa. E os grandes desafios, a pandemia, digamos que foi o meu pontapé violento e rápido de crescimento de carreira, que na pandemia, como eu já estava confortável na área de comunicação, gestão de crise e com tudo que a gente viveu, foi nessa época que o presidente disse: seu trabalho é ótimo, então você está pronta para ir para o próximo. E aí eu assumi a área de marketing, acho que foi em 2021, 2022. E a partir daí, assumi integralmente. Eu mudei, na verdade, de comunicação, fui para marketing. Depois as áreas foram integradas e há pouco mais de 6 meses eu recebi também a área de clientes e gestão de dados, né? Então os desafios agora São outros, grandes. são sempre novas coisas aparecendo por aí, né? E como você enxerga que clientes e dados sobre a gestão de marketing veio para somar? Olha, é incrível como a gente conseguiu integrar tudo, porque, afinal das contas, a experiência, a marca, ela tem que ser vivida com serviços, com que a gente, não é só a promessa, né? Mas o que de fato uma empresa faz. E aí a gente consegue, é muito mais tangível, né? Com a gestão da área de clientes, a gente consegue fazer o marketing, criar de toda a comunicação das experiências internas, mas a gente consegue fazer com que isso seja uma consequência da entrega para o cliente final. Então, há pouco tempo elas estão integradas, mas já se criou essa sinergia muito forte, né? A marca na prática, né? As pessoas que trabalham com marca dentro do time, eles estão muito integrados já ao grupo de clientes. Então é muito Perfeito. mais fácil, Mais está fácil. muito mais conectado a gente viver de verdade a proposta da marca. E com essa mudança também veio uma outra grande mudança de marca, que foi o rebranding que vocês acabaram de fazer. Me conta mais sobre ele, o que mudou, assim, né? O que ele trouxe de... Que visão ele veio trazer de diferente? Ó, primeiro bate-papo oficial sobre o rebranding, gente. Nossa, que privilégio! Mas muito merecido. Então, foi muito legal participar do processo. A gente já estava trabalhando com as conversas, as estratégias há mais de 2 anos. Então, um Tá. movimento global.
A gente primeiro fez uma auditoria da marca em todos os países que a Mafra está. São quantos? Nós estamos em mais de 40 países. Então, a gente fez uma auditoria para entender como que está a marca Mafra. E aí, o diagnóstico foi uma marca muito respeitada, muito conhecida, principalmente em alguns países, como Espanha, que a Mafra lidera o ranking. Uma marca que tinha muito a característica de ser da fortaleza, da solvência. As pessoas, por ser uma multinacional, tinham muita confiança de que a Mafra iria entregar o serviço que ela, se elas faltassem, se acontecesse algo, a Mafra tem já na marca essa característica. Eu sou uma empresa potente. Só que o diagnóstico apontou que eu não era, né? Não era, gente, já mudamos. Uma marca jovem. Não passava as pessoas esse frescor da inovação, da marca jovem, da marca que estava próxima. Então, o rebranding começou há 2 anos atrás, com esse diagnóstico de marca. A gente fez com uma empresa maravilhosa, que é considerada uma das empresas mais poderosas, né? Que estudam sobre marca. E aí esse movimento, então, começou há 2 anos atrás. E aí a gente criou um grupo de trabalho, que eu brinco que a gente ficou presos no sótão, né? Por conta de toda essa questão de sigilo de NDA. A gente começou com reuniões semanais, RH, a galera de obras e infraestrutura, compras, tecnologia. A gente começou com esse grupinho fechado desde junho do ano passado, falando do grupo do Brasil. Mas aí a gente tinha essas mesmas áreas em todos os países trabalhando para execução mesmo, né? Porque a gente demorou o processo diagnóstico, escolher o símbolo queria nos representar, que comunicação que a gente queria, que era a nossa verdade, que a gente queria destacar, e aí decidido, então em junho do ano passado, o que a gente queria evidenciar para o mercado, aí começou mesmo o trabalho do sótão, né? Para a gente conseguir fazer esse lançamento global no dia 8 de janeiro. Muito bacana. E quando vocês começaram a fazer a auditoria, vocês já estavam pensando nele como uma ferramenta de rebranding ou era mais, tipo, vamos entender o que está acontecendo aqui? A gente sabia que a gente precisava mudar. Entendi. Então, todo esse diagnóstico eu preciso mudar a marca, porque a última mudança que a gente fez, como você comentou, foi há 40 anos atrás. E há 40 anos atrás, só para todo mundo que está escutando ou vendo ter essa percepção que a gente tem, para nós é muito clara. Há 40 anos atrás, não tinha celular, você tinha o Page, você não tinha Uber, né? Você não tinha os canais de TV para assistir séries. Então, só pensando nessas, não tinha celular, não tinha, a internet era para poucos, não tinha computador. Então, a marca, só por isso, fazendo um paralelo entre marca e o que a sociedade passou, né, de mudança, ela não está mais conectada com o que a gente é hoje. Então, isso ficou claro que a gente precisava mudar. E aí o que foi muito, assim, muito bonito do processo, desde o primeiro dia, lógico que foi um movimento que começou com os espanhóis, porque é um movimento global, e a Mafra é uma empresa espanhola, mas desde o dia 1 a gente foi ouvido e a gente participou muito. Isso é muito bacana. Muito legal. Sound branding. Gente, tem aqui 15 opções de marcas novas. A gente falava, essa marca não conecta com a gente. O sound branding, para você ter uma ideia, quando a gente ouviu, a gente não ouviu, por exemplo, tambor. E, cara, isso daí a gente tem que ter. Tem que ter. E aí outros instrumentos muito brasileiros, e aí eles foram incorporando, porque a gente queria uma marca que representasse todos os povos, né? Foi muito legal o processo. Muito, muito bacana. E acho que tem muitas marcas hoje em dia fazendo rebranding, né? Tanto que acho que a pandemia acelerou muitas mudanças, né? Principalmente comportamentais. Então, muitas vezes, se parar para pensar, uma marca que às vezes nasceu antes da pandemia, né? Ou aquelas que já estavam lá há muito tempo, não se identificam mais ali com o consumidor. E aí vem minha pergunta, assim, primeiro, o que você diria que é o pontapé para fazer um rebranding? E segundo, o que você vê que as marcas estão errando
enquanto elas fazem o rebranding? Porque tem várias fazendo por aí que, digamos que não acertaram muito bem. Olha, tanto no mundo como no Brasil, a Mafre ela passou por uma transformação grande. Cultura, tecnologia, processos. Então, o rebranding ele tem que acompanhar essa movimentação. Então, é coerência e você precisa entender que a empresa ela mudou, ela se transformou. Claro que se falando de 40 anos, mesmo que eu não tivesse transformado, eu preciso fazer mudanças porque as pessoas, os meus consumidores mudaram. Mas o equilíbrio dessa mudança tem a ver com o tempo e tem a ver com o que a empresa está vivendo. Porque não se faz. Muitas empresas fazem rebrandings mais rápidos, né? Acho que o Sim. grande erro é vou mudar porque não estou vendendo. Vou mudar porque meu consumidor mudou. Não, eu preciso fazer uma nova marca, um rebranding, porque eu me transformei e o que eu tenho de logotipia, de cor, não me representa mais. Eu acho que Perfeito. isso a gente levou muito a sério. Muito bacana. E o que você acha que as marcas hoje em dia estão errando enquanto elas fazem alguns rebrandings? Você diria que é isso, é não estar alinhado com esses dois pilares, que seria a essência da marca, e o comportamento do consumidor. Eu adorei uma vez eu ouvi uma frase que pessoas interessantes são pessoas interessadas. Marcas interessantes são marcas interessadas. Primeiro passo é você ouvir. Então, o erro é não ouvir. Numa mudança dessa, você tem que ouvir primeiro o teu time interno, depois o seu público-alvo. Então, acho que a falha é essa, né? Faça uma mudança que esteja conectada com as pessoas. Acho que é isso. E é o que eu comentei. Tenha coerência, né? Não é o disruptivo pelo disruptivo, né? Porque, e também, como a gente teve muitas discussões, né? A gente no calabouço, a gente conversava muito, Calabouças. que é um pouco disso também, né? Você tá interessado numa pessoa. E aí a pessoa ela tem uma essência, né? E aí a pessoa fala, eu preciso mudar porque eu quero namorar ela, tal. Você não constrói algo, você não vira né, uma outra pessoa em pouco tempo, né? Eu quero dizer assim, assim Sim, como a marca, né? Você tem que construir algo que faça sentido, que tenha conexão, seja desconexo, né? Poxa vida, eu preciso. A marca, ela é consequência do que eu já sou. Acho que esse é um ponto importante. perfeito. E a gente falou que quando você entrou na empresa, você escrevia para o jornal ali, né? E agora você tocou uma estratégia de rebranding que eu imagino que teve uma estratégia de mídia bem diferente. Qual foram os principais canais que vocês usaram? Teve algo novo? Como é que mudou? O que é legal também comentar, o que mudou, né? Então, primeiro a gente mudou o Pantone, a gente fez um estudo global, e o vermelho, ele é muito pouco utilizado no mercado de seguros. Então, check, preciso usar o Pantone, mas eu usei um Pantone vermelho mais ousado e mais vibrante. Acho que esse é um ponto importante. Só que aí a grande, que eu achei que foi uma decisão muito assertiva, foi o vermelho me representa, mas eu preciso ter mais cores. Porque o mundo, né, mudou, o mundo é mais colorido, então a gente adotou cores que a gente não tinha, rosa, o verde, o azul, o amarelo. Então a paleta de cores da empresa é uma outra paleta de cores, né? E aí também a gente criou uma tipologia própria para a gente. Para os funcionários, eles foram à loucura. No dia do lançamento, eles foram lá no famoso Word e já tinha a gente tem uma tipologia Mafre instalado globalmente nos computadores de todos os colaboradores. E aí o que é muito bacana, a gente chegou até a pensar que a Mafre tem ao lado do nome tem um trevo. Há alguns anos a gente chegou até a pensar se esse trevo continuaria. Ele não só continua, como ele virou o coração da marca. Então ele está muito mais delicado. E aí ele projeta muito a questão do movimento. As pétalas, né? Elas ganharam uma suavidade que não tinham. E os técnicos, se perceberem,
entre as 3 pétalas, uma ela é solta, Tá. que aí mostra a questão que a gente é orgânico, que a gente tem que ser solto mesmo, a gente tem que ser livre e a gente está em transformação. É muito bonito, né, ver o que tem na essência, É né. muito bonita. E aí você perguntou dos canais. O que que a gente está fazendo, que a gente está no processo, né, de Aham. estratégia. Movimento global, dia 7 no mundo todo, mais de 30.000 pessoas tiveram na live com o presidente global, que ele lançou. A gente fez todo o mistério, teasers, só os grupos reservados sabiam, né? E aí no dia 7 a gente fez uma live para todo mundo. E no dia 8 de madrugada, em todos os lugares que a Mafra está, a gente mudou as sedes, né? As grandes sedes, os grandes escritórios, fizemos coletiva de imprensa com jornalistas, a gente fez esse movimento de PR muito forte. Tá. A Espanha, por pensar em movimentos e sazonalidades diferentes, a gente criou, junto com a Macan, o filme publicitário que nos representa, que tem o conceito aonde você for, donde onde vas, né? Então, na Espanha, a gente já fez esse lançamento global. Global não, na Espanha, no caso nacional, o grande filme publicitário já começou. E no Brasil, respeitando os tempos e movimentos de pós-carnaval, né? A gente começa em março essa grande campanha. Bacana. E vai ser exatamente a mesma campanha em todos os lugares do mundo ou não? Teve umas adaptações? Tem algumas nuances, né? Então, com a mesma agência, só que a gente está adaptando algumas cenas. E aí foi muito legal, foi muito feliz também o exercício, porque o aonde você for, ele está muito conectado nas 3 línguas, né? Tanto espanhol, inglês, no português. Nos representou muito, então a gente tem pequenas adaptações, mas trilha, o conceito, ele é semelhante. Muito bacana. E quando a gente fala de seguros, né, que é o que vocês estão vendendo, no Brasil a gente está olhando para uma venda que acontece B2B, né, que tem algumas regulamentações por aí. Como você faz uma estratégia de comunicação de rebranding que no fim do dia vai ser para o público final, mas quem realmente é o público-alvo de vocês é o B2B? A Mafra ela tem 2 características que a marcam no Brasil. Primeiro, eu tenho o maior portfólio de produtos do Brasil. Então a gente costuma brincar. Eu vendo seguro para helicópteros, 90% da frota de helicópteros do Brasil é da Mafre. Eu vendo seguros para grandes empresas. Pensa nas maiores empresas multinacionais, a maioria tem o seguro da sua infraestrutura da indústria com a Mafre. E eu vendo seguro para casa, para automóvel, para funerárias. Então, é uma empresa que tem um portfólio de produtos muito diferentes. E nós, de vida também e de agronegócios. Então, gente, de helicóptero para agronegócios ao seguro de auto. Só por isso, eu já tenho que ter uma estratégia muito diferente de marca, de posicionamento para cada segmento. Então, a gente estamos promovendo, porque é muito público diferente, mas no lançamento a gente fez estratégia diferente para cada público. Vou dar um exemplo. A gente, o seguro ele é muito intangível, Sim. né? Você só vai sentir falta dele quando acontecer algo. É no serviço que ele se apresenta. Então a gente fez obras de arte, quadros maravilhosos para os donos das oficinas, que a gente está entregando agora, para eles saberem que eles são a nossa matéria-prima, nossa obra de arte, na hora da gente estar onde o cliente está, é eles que nos representam. Então a gente pensou em Bacana. estratégias muito diferentes para cada público. E nos canais de distribuição, aí é a segunda característica da Mafre muito forte. Eu vendo por meio de corretores e vendo por meio de canais estratégicos. Então, desde as grandes cooperativas, bancos, concessionárias, a gente vende as grandes redes de varejo. A maioria deles tem uma parceria com a gente. Então, eu preciso ter um marketing, uma comunicação muito personalizada para cada um desses públicos. Muito, muito bacana. E qual você diria que é o maior desafio, assim, em trabalhar uma comunicação tão, digamos, fragmentada?
O desafio é esse do interessante e interessada. Eu preciso ter uma escuta ativa sempre, porque não dá para falar com um agricultor. Primeiro, as pessoas que não são do mercado de agro já acham que agricultor é aquele fazendeiro, né? Que não tem tecnologia. O público, ele é o mais tecnológico possível, é o mais estudado, ele tem uma alta tecnologia, estuda muito. Só você conhecendo, você tem a comunicação e o calibre para falar com esse público. Então, acho que os desafios são esses, né? De eu estar muito próxima de cada público, e isso é um desafio, que você também não tem uma equipe gigantesca para você dedicar, você não tem um time para falar, para estar conectado o tempo todo. Então, eu tenho que saber ouvir muito meus pares e usar o que a gente tem disponível, né, de inteligência para a gente ter essa comunicação fluida com todo mundo, né? Perfeito. Muito bacana. Então, vocês tiveram uma comunicação geral e aí vocês foram entendendo o comportamento de cada um dos seus nichos, digamos assim, e criando experiências quase, né, personalizadas para cada uma deles. É isso aí. Muito, muito Estamos bacana. fazendo isso. E eu vi que uma grande aposta de vocês também foi o patrocínio no Conebol. E aí a gente já está falando de um universo diferente, que é o futebol. O que esse patrocínio trouxe para vocês? Olha, trouxe uma escala gigante. A gente fez pesquisas, a Mafre hoje ela já figura como a segunda marca de seguros mais lembrada no Brasil. A gente estava entre quarta e quinta posição, então top of mind para a gente foi maravilhoso esse crescimento. E é um patrocínio da América Latina. Então, acho que são duas coisas muito bacanas. Primeiro, sinalização da Mafre, que a América Latina é muito relevante, que foi o maior investimento antes do rebranding, o maior investimento publicitário da empresa de patrocínio, é o maior que a gente fez até então. E o segundo é como é que eu sou relevante na vida das pessoas. Então, eu sempre costumo brincar, né? Que o futebol, a Conmebol Libertadores, nos deu a oportunidade de ser falado na mesa do bar. É isso que a gente quer, né? Que seja um assunto que vire pauta, que esteja no cotidiano das pessoas. Mesmo quando a gente fala, né, do Palmeiras, né? Eu brinco com o Palmeiras quase levou, né? Quase. A final da Libertadores. Mas mesmo entre os times que estão ganhando, que estão perdendo, que as pessoas falem, né, do cuidado também da marca. Muito bacana. Então, foi uma estratégia de awareness ali de marca, que é o que a gente já falou aqui no podcast outras vezes, que por trás do CNPJ sempre tem um CPF. E muitas vezes é conversando com essa pessoa que você consegue levar para o mundo corporativo, né, uma aproximação maior. Muito bacana. E esse foi um sponsorship, né? Mas falando de eventos e experiências que a gente tem visto que é uma grande aposta aí, principalmente para esse ano, parece que a galera redescobriu o presencial pós-pandemia. Como a Mafre tem participado desse universo mais no físico? Voltando a falar da Conmebol, também a gente tem muitos jogos no Brasil, tá? Então a gente está indo para o terceiro ano, né? Então a gente mistura muito essa experiência, além da marca, a gente está conectando muito o futebol com as experiências. Então todos esses canais que eu falei, distribuição e colaboradores e prestadores, eles participam de todas as experiências. Além da Conmebol, que esse ano a gente tem muita força, a gente está continuando a Porsche com o Lineu Pires, então a gente tem, né, esse super ativo de marca, e nesse ano a gente tem musicais maravilhosos. A gente vai estar, a gente é uma das seguradoras patrocinadoras do Gilberto Gil, muito bacana. E de outros musicais, que é uma linha que a gente tem atuado, e também das corridas de rua. Acho que então, se você... Vai estar em todos os lugares. Sim, o calendário já está cheio, Já tá? está cheio. Já está cheio de ativações. Então, vocês estão olhando aí para um território de comunicação de futebol, corrida, né, esporte e cultura? Exatamente. Tem mais algum outro? Porque nós somos multiproduto e multicanais. Então, a gente tem que também ter essa abrangência, né?
Perfeito, é uma gestão de É portfólio isso aí aí? muito grande. E como é que é balancear esse portfólio que tem desde o seguro mais básico, né, que todo mundo sabe que precisa, como um seguro de vida, digamos assim, com um seguro mais diferente que de repente de primeira não é algo que o consumidor pensaria, mas que de repente tem um nicho ali que é bem interessante. A gente tem o corretor de seguros, temos corretores muito especializados, a grande massa vende muito seguro de automóvel. Tá. Então, acho que a gente entendendo o público, a gente entende a estratégia e também entendendo o canal de distribuição. Só para vocês terem uma ideia, só 12% da população brasileira tem um seguro de vida. Uau, eu diria que era mais. De seguro de automóvel, que é o que a gente fala que vende naturalmente, só 30% da frota tem um seguro. E de agronegócios, a gente tem 6% dos agricultores, das grandes fazendas que tem algum seguro de agronegócio. E aí, gente, eu acho que a nossa discussão é muito séria, porque a comida, toda a alimentação do mundo, uma grande parte da produção está no Brasil. Se a gente tem uma tragédia ambiental, a gente pode deixar o mundo na fome, na miséria. Então, o seguro, eu estou puxando essa discussão aqui para ficar muito evidente de que eu tenho que ter estratégia muito diferente para cada público e também evidenciar que, lógico, é uma empresa, lucro, resultado tá como meta, mas eu tenho que lembrar muito desse meu compromisso econômico com o Brasil e com o mundo, né? E aí a gente tem a abordagem, ela é muito diferente. O corretor que vende só automóvel, eu tenho muita formação para que ele também conheça e tenha interesse em vender seguro de vida. Para o agronegócios, eu tenho pessoas e corretores que vendem só agronegócio, mas como a gente está falando de 6% que tem o seguro, eu preciso ter uma estratégia diferente para falar direto com o Perfeita. agricultor, para que a gente evidencie para ele a importância de ter um seguro. O, Então o, uso- o restante a galera já sabe do problema, né? É mais, tipo, ter aquele gatilho para poder adquirir o serviço. E o restante é mais, você precisa evidenciar o problema antes de dar o gatilho, correto? sim. E qual é uma estratégia, assim, que vocês utilizam para evidenciar o problema? A nossa comunicação, desde sempre, ela foi sempre uma comunicação leve. Então a gente não vai nessa linha. Olha, do perrengue, você tem que ter o seguro que pode ter um problema, mas a gente vai muito mais na abordagem de que o seguro ele existe. Você tem que pensar muito nos serviços e nas assistências que você tem. Seguro de vida, para ficar claro, uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença grave, ela pode acionar o seguro para ajudar no tratamento e até em coisas que você gostaria de ter, é, é, desde comprar algo que te dê mais conforto. Assim como também seguro de casa, assistências, o próprio seguro de automóvel, que também você recorre a ele para outros tipos de assistência. Então, a gente sempre, pensando em grandes empresas, a gente tem alguns serviços que são de prevenção, preventivos. Por que eu vou fazer um seguro? A chance de ter um incêndio, ela é pequena. Só que com o seguro você pode ter consultoria para minimizar, mitigar os seus riscos. Então, a gente vai muito nessa linha. Perfeito. E falando do agro, né, que é um dos principais territórios de vocês foram uma empresa espanhola, como é que você viu a evolução do agro, como um dos principais pilares dentro da empresa ao longo desses últimos anos? Porque com certeza hoje é algo que a galera deixa mais em evidência do que antigamente, eu imagino. Eu acho que a Mafre, ela tem uma das vantagens, de ser uma empresa global, é que ela sempre teve no pilar dela a sustentabilidade como core. A gente tem desafios e tem metas globais que a gente segue à risca. Então, como gestora de riscos, e a gente já atua em agronegócios desde que eu existo, desde que eu estou na Mafra há mais de 20 anos, então sempre foi uma carteira e um ramo muito importante para a Mafre. O que se mudou nos últimos anos com a parceria com o Banco do Brasil, que também é uma empresa, né,
que atua muito com esse público, até pela concessão de crédito, pela parte financeira, a gente cresceu muito em relevância, né? Então, são duas empresas que lideram esse mercado. O que a gente investiu? Muito na parte de análise de riscos. Então, a gente consegue oferecer para esses grandes agrônomos, grandes empresas, muito da gestão de riscos. Então, a gente tem drones, a gente tem especialistas, engenheiros agrônomos. Acho que a gente avançou muito na gestão de riscos e por conta desse pilar forte de sustentabilidade, a gente tem muito estudo, muita análise sobre as mudanças ambientais. Então, a gente faz muito a gestão ambiental de diferentes países para a gente apoiar esses clientes até na condução dos seus negócios. Acho que o grande avanço é isso, né? A mitigação de riscos e também o apoio para a rentabilidade dessas empresas. E você comentou sobre a parceria que vocês têm com o Banco do Brasil, né? Qual a importância de um parceiro, assim, quando você está criando uma estratégia de marca? Sempre tem que ter alguém que te ajude a elevar em um lado que talvez você, né, poderia terceirizar? Olha, o Banco do Brasil, a gente tem ele é mais que um parceiro, ele é um sócio, né? Então, o que a gente definiu é que as marcas, como elas têm as suas marcas muito fortalecidas e muito fortes, a gente atua com produtos, com estratégias de serviços Uhum. muito conectadas, mas as marcas, nós respeitamos as nossas marcas. Então, o que a gente tem é uma parceria muito grande de serviço, o bastidor, a cozinha, tá dentro das nossas casas, mas as marcas elas constroem as narrativas como já se evidenciavam antes, né? Não tem a gente não tenta mudar as marcas, né? Na verdade, os serviços são adaptados de acordo com do que as marcas prometem. É um pouco disso. Perfeito. E você falou que lá dentro de casa é como se fosse uma cozinha ali que vocês estão fazendo tudo acontecer. Como que você enxerga essa cozinha de um ponto de vista de cultura de empresa, né? Você falou que você está há mais de 20 anos, que você ama estar lá. Quais são características da cultura que você sente que você até ajudou a construir, que você valoriza muito hoje em dia? Olha, obviamente, a alegria. Acho que é algo que é muito evidente na empresa, que eu até falei antes da essência, né? Então eu vejo uma cultura, uma empresa muito próxima, que não tem essa hierarquização, né? Forte, uma cultura muito próxima e muitas pessoas, afinal de contas, né? Eu tô lá 2 décadas, né? Muitas pessoas saíram e muitas das que saíram voltaram. E mesmo aquelas que não voltaram por desafios pessoais e trabalho, 100% me falam, Tati, eu nunca vivi uma cultura tão próxima, tão gentil como tem a cultura da Mafre. Então, eu diria que a cultura da Mafre é uma cultura muito gentil. É gente que quer muito estar lá e gente que quer muito mudar. Você percebe que as pessoas elas são muito apaixonadas, né? Assim como eu também sou, né? Então essa evidência de uma cultura feliz, de uma cultura próxima, acho que são características muito marcantes da Mafre. E algo que aconteceu, que é recente, falando de 2 anos atrás, que aí reflete muito do que eu estou falando. O NPS, que é o que a gente usa para medir a satisfação do colaborador, aumentou em quase 20 pontos percentuais nos últimos 2 anos. O NPS do distribuidor, que é um público muito estratégico para mim, ele cresceu 18 pontos percentuais no ano passado, de 24 para 25. E o NPS de clientes aumentou em 8 pontos percentuais no ano passado. Então, quando a gente fala que a marca, esse rebranding, ele acompanha a transformação da empresa, a gente evidencia pelo resultado de satisfação. Muito, muito interessante. E dá para ver, assim, que me parece ser muito uma empresa que olha para pessoas de pessoas, né? Eu acho que com a tecnologia, há tantas coisas mudando por aí, novas empresas, novos serviços, a gente não pode deixar de lado o que realmente importa, que no fim do dia são as pessoas e com certeza uma cultura com muita alegria move
Muita coisa, né? E como foi esse ponto da alegria durante a pandemia, né? Você me falou que você liderou, que foi até um momento super importante na sua carreira. Eu imagino que você deve ter tido muito um impacto na vida das pessoas. Como é que foi liderar no momento de pandemia? Ai, ai, ela vai voltar aquele momento tão terrível, né? A Mafre, ela, acho que as coisas importantes que aconteceram, o mais evidente foi que a Mafre já no início, ela definiu, foi um movimento global de pagar todas as perdas decorrentes das mortes de pandemia. Então, tem a alegria, tem a leveza, mas tem o cuidado. Acho que o cuidado é o que mais Perfeito. evidenciou-se, né? Porque a gente, enquanto seguradora, a gente abriu mão de um resultado para estar próximo, porque é empatia, né? É empatia. Acho que isso ficou muito evidente. E no Brasil, mas eu falo do Brasil, mas também em outros países, mas no Brasil, porque eu estive à frente, um cuidado gigantesco com a comunicação. A comunicação, a transparência, ela foi muito, muito evidenciado, né? Então, acho que a alegria não, a alegria se apresentou no cuidado, né? Acho que tem muito mais a ver com cuidado, com abrir mão de resultado, entender esse momento das pessoas e o de uma comunicação muito, muito constante. Muito bacana. E tem alguma pergunta que alguém nunca te fez e você gostaria que tivessem te feita? Ah, Juliana, Ju, eu sou jornalista de formação. Jornalista não gosta de responder, gosta de perguntar. Hum, entendi. Então Eu não tem. prefiro. Não tem. Não tem. Não, porque meu desejo sempre é perguntar. Não é revelar, minha senhora. Não, né? Não, não. Muito boa. Bom, caminhando agora para o nosso bloco final, essas são algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados que vêm por aqui. A primeira delas e é o que eu sempre falo, eu tô aqui aprendendo todos os dias, sou nova e é um privilégio escutar todos vocês. Mas imagino que você também, né, durante sua carreira, passou muito tempo aprendendo. Mas teve algo que você teve que desaprender, que você fala, cara, eu acho que isso os líderes hoje em dia de marketing precisam desaprender. Eu acho que essa frase que eu adoro das pessoas interessantes são as pessoas interessadas. Então, vale também para o executivo de marketing, né? Não, não é o clichê ser humilde, mas o clichê de ter tempo para escutar, mas com empatia, né? O escutar de forma genuína. O interessante é a pessoa realmente interessada. Você percebe quando a pessoa pergunta assim: e aí, como foram suas férias? Ô Ju, o que você fez nas suas férias? Me conta. Eu acho que é isso. E aí vale para qualquer profissional, né? Mas principalmente profissionais de marca que estão aqui para trazer experiências, para trazer consequência do que uma empresa é, eles têm que ter muita verdade, né, nessa escuta, nesse desejo de entender. Perfeita. E agora, no espírito do slogan, né? A gente, no nosso outro episódio com o Ricardinho, sempre traz o slogan do dia, o slogan da semana. Qual é o seu slogan pessoal? Seu lema, assim, que você leva e carrega com você todos os dias? Se eu não posso fazer nada por você, ao menos eu posso te dar um sorriso. É isso. Fica com essa, gente. E a nossa última pergunta, ela é uma dinâmica que o último convidado deixa uma pergunta para o próximo convidado e você deixa para outro, tá? Se você pudesse escolher só um único livro de todos os que você já leu, para que toda pessoa do mundo tivesse que ler, qual seria? Que eu lembrei agora, lembrei não, pesquisei, tá, gente? Depois quem olhar os bastidores, é um livro que eu adoro, simples, que chama Como as Mulheres Chegam ao Topo. Que ele é simples, é legal tanto para as mulheres quanto para os homens, para ficar claro a diferença de gênero e por que as mulheres não. Quais são os gatilhos que me fazem não crescer na carreira? Que é muito introspectivo. Se você não refletir, você não entende que você tem essas características que são, na verdade, são não gatilhos, eles travam o teu crescimento. E é muito legal como a gente tem ainda a maioria dos CEOs ainda são masculinos, né? Isso é muito legal para
quem quer ajudar uma mulher a crescer, é muito legal para ler, mas se você percebe que sua carreira ela está estagnada, talvez esse livro te dê algumas pistas de por que você não está crescendo. Ótima dica. Bom, fique aí, Homens e Mulheres, a dica do livro. Vamos deixar o link aqui na descrição para a galera ver. E acho que a gente já pode criar um clube do livro aqui, né? Com todas as dicas que o pessoal tem dado. Bom, Tati, muito obrigada por estar aqui, por ter ensinado, gravado esse episódio, compartilhado suas histórias com a gente. Com certeza o público vai amar escutar. Foi um prazer, Ju. Obrigada pela paciência. Nos vemos por aí, né? Nos rebrands e na vida. Obrigada mesmo, Com Ju, pela certeza. oportunidade.